Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Só Ele pode fazer isso. Terceira live do dia. Glorifica o Senhor por isso. Estivemos às 6 da manhã. Estivemos ao meio-dia no Face, às 6 da manhã aqui no Instagram. E agora às 18 horas novamente. Eu quero, antes de começarmos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essas pessoas que estão se esforçando para te conhecer mais. São teus filhos e estão se familiarizando mais com a tua palavra, estão entendendo mais a tua palavra. Eu te agradeço porque isso também está acontecendo comigo. Pai, muito obrigada porque já estivemos com 50 capítulos do livro de Gênesis. O Senhor nos ensinou bastante, nos fez conhecer o mais através dos 50 capítulos de Gênesis. Também estivemos com o livro de Êxodo, agora depois com o livro de Levítico e agora com o livro de Números, que já estamos terminando. Te louvamos, que só o Senhor pode fazer isso. 3 capítulos por dia. Sabemos que os teus filhos estão procurando cada vez mais ler, não estão se detendo somente nesse momento aqui na live. E nós vamos voltar aos templos numa outra dimensão, falando justamente aquilo que o Senhor fala. No nome de Jesus, recebe a nossa gratidão. Amém. Bem, queridos, quero também dar um aviso, antes que eu esqueça, o horário da manhã não é mais às 6. Tivemos algumas dificuldades e passamos para o horário das 6h30, para melhorar aqui a minha situação. Para mim, 5 horas era excelente, mas aí eu já estava agredindo o horário que as outras pessoas que não têm condição de estar nesse horário acordado, já estava difícil. Então, eu mudei para as 6 e agora às 6 está sendo ruim para mim. Às das 5 horas era ótimo, mas não dá para continuar às 5 e também não dá para continuar às 6, porque às 6 já fica ruim para mim. Eu tenho que estar recebendo minha auxiliar doméstica no horário das 6. Então, aí fica ruim, porque eu bem estar fazendo a live, eu preocupada com o horário da pessoa que há de chegar. E também outras razões também, Eliseu tomando banho, vocês ouvindo ele pulando e saltando, o chuveiro, a água do chuveiro parecendo que é uma tempestade. Então, vamos ver se no horário das 6h30 a gente fica melhor, mais aqui acomodados, sem muita zoada aqui, chegada de auxiliar doméstica, mexendo no portão, abrindo o portão. É muita coisa, muita turbulência, mas nós já estamos vitoriosos no nome de Jesus. Nós não podemos nos intimidar com nenhuma circunstância. Todas elas serão neutralizadas, não prevalecerão, porque quem prevalece é o Deus Altíssimo, maravilhoso, que habita em nós através do seu Espírito. E aí nós vamos hoje, já estamos terminando, nós já estamos finalizando Números, porque, como vocês já sabem, tem assuntos repetidos que vocês já sabem, eu tenho consciência disso. E que aí só basta a gente dar uma repassadinha. Aí às vezes ficamos em uma live só 2, 3 capítulos, por conta do conhecimento já que vocês estão tendo. Então louvo ao Senhor por isso. E hoje nós já estamos no capítulo 32 de Números. Quem tem dificuldade, porque não estão nas 3 lives, nem pela manhã, nem ao meio-dia no Face, só é ir para o YouTube. Os assuntos estão lá. Os vídeos estão lá com o mesmo assunto de cada live. Então você chega no YouTube, canal Rai Santana Nascimento, e assiste os vídeos, que é o assunto das lives que eu faço todo dia, estão lá no YouTube. E ainda tem a outra oportunidade para você. Se tiver ainda dificuldade, depois de ouvir os vídeos do YouTube, depois de ver as lives diariamente, se tiver a dificuldade, eu estou disponível. O telefone é 3421-6143. Só é marcar com a nossa secretária e nós vamos conversar sobre a palavra de Deus.
Que não tem nada melhor na vida do que a gente conversar. E aí já tiramos as dúvidas, é melhor dois do que um. Você talvez sozinho aí tenha dificuldade, mas chegando comigo, o Espírito Santo antes de tudo, nós vamos tirar qualquer dúvida em nome de Jesus. Preste atenção também, os versículos, às vezes a gente dá os versículos trocados, vocês confiram depois, e aí também vocês vão dizendo tudo isso. Bem, aqui em número 32, nós vemos a situação agora da divisão dos territórios, que já está sendo encaminhado agora a entrega dos territórios, a parte de cada um na terra prometida. E você sabe que na hora de dividir é um caso sério. Vocês já experimentaram, espero que não tenha experimentado, mas já tenha visto o que acontece quando um pai de família, sai da terra para estar com Deus, parte para a eternidade. A confusão que é no repartir dos bens é uma confusão, né? Tem uns que o negócio é tão sério que o morto ainda não saiu, ainda está no caixão e já estão brigando pela herança. Já estão tendo problema, não é assim? Eu quero destacar essa parte aqui, nesse capítulo 32. Que nós, em nome de Jesus Cristo, estejamos atentos para essas coisas. É melhor a gente dar para nossos filhos conhecimento da palavra de Deus. Porque a gente, às vezes, investe um tempo enorme para dar do bom e do melhor, como nós dizemos, aos nossos filhos. E aí, depois eles ficam brigando. A gente precisa pensar nisso. Aqui o povo de Deus não tem ainda assim aquela briga nesse capítulo 32, mas já tem a discordância. Já o Rúben, o filho mais velho de Jacó, que deu trabalho para ele também, não é? Vocês lembram disso? Que Jacó teve um período que ficou muito triste com ele, porque ele deitou com a sua concubina. Pois ele está dando trabalho novamente aqui. Sempre vocês vejam assim a sequência, por isso que ele não pode deixar de voltar. É mesmo que o doutor ele se informa, mas tem que voltar às primeiras lições da medicina, para poder estar sempre em dias com os medicamentos, fazer tudo direitinho, saber as doenças, tudo direitinho. Então, aqui a palavra de Deus é muito mais séria do que qualquer outro livro secular, de qualquer outro estudo. Então, a gente tem que estar sempre voltando. Aqui a gente já está tendo o Rubem dando problema. No momento de repartir os bens, ele está dando problema. O Rubem e Gade. Mas o principal aqui eu quero falar de Rubem, porque nós sabemos que já deu trabalho antes e agora está como o mais velho, não é? Está aqui carregando o outro. E isso influencia, levando um com ele e influenciando nas outras tribos. O procedimento dele está influenciando. Então, tenhamos cuidado, eu quero tirar agora essa lição daqui, com os nossos filhos, porque às vezes a gente fica assim, eu vou dar para meus filhos aquilo que eu não tive. Aí você batalha tanto, não sabendo que o que ele mais precisa é que talvez você não tenha tido Jesus. Quem sabe você aceitou Jesus depois depois de crescido, depois de fase de jovem, adulto, e não teve Jesus no tempo de infância, não teve Jesus no tempo da adolescência, não conhecia, e você sabe as dificuldades que você passou, as marcas que ficaram de uma adolescência, de uma infância sem Jesus. E aí você casa, tem filhos, e a sua preocupação é dar bens materiais. Você sabe muito bem que não é isso o principal. Você casou, tem filhos, você sabe que na sua infância, você hoje é uma filha de Deus, sabe que na sua infância você não teve Jesus, sabe que na sua adolescência você não conhecia Jesus, e você sabe as marcas que você trouxe de uma infância sem Jesus, de uma adolescência sem Jesus.
E hoje a sua preocupação é dar o melhor para seu filho em bens materiais? Não é melhor voltar atrás, ver o que você passou sem Jesus Cristo e parar tudo e procurar dar o tempo todo de ensino da palavra de Deus para o seu filho? Porque a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar e até envelhecer ele não se desviará dele. A criança. Então não é melhor fazer isso? Nós estamos aqui conhecendo mais a Deus. Os filhos de Deus, depois de toda essa trajetória, o Senhor falando tudo direitinho com eles, perdoando, teve também os castigos que não poderia deixar de ter, consequência dos pecados, mas Deus nessa trajetória com esse povo dele, quando chega na hora do bem bom de estarem usufruindo dos territórios que foram divididos, sem discordância, já tem discordância aqui. Agora imagine a sua situação, você tem lutado para dar o melhor sofá para o seu filho, a melhor casa para seu filho, tudo aquilo que você não teve, o melhor carro, sua família tem que ser aquele exemplo de prosperidade, bênção de bens, porque você não teve e você não quer que seus filhos passem o que você passou. Mas você sabe de uma coisa? O que marcou mesmo sua infância não foi a falta de bens, foi a falta de Jesus. Porque quando os pais têm bens materiais ou não têm, mas tem Jesus, é isso que fica marcado. Mas quando um pai diz, eu vou dar para meus filhos aquilo que eu não tive, é sinal que ele ficou marcado pela ausência de Deus. Falta de maturidade falar isso. O que nós temos que fazer é ver o que nós passamos sem Jesus na nossa infância, o que nós passamos sem Jesus na nossa adolescência e não deixar de fazer o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4-9. Inculcar a palavra na cabeça da criança. Não é levar para a igreja todo domingo. Isso aí é consequência. O que você tem que fazer é consequência, porque você está ensinando a palavra, seu filho vai entender que ele não deve deixar a congregação, como é costume de muitos. Hebreus 10:25. Então você vai estudando a palavra com ele e eles vão ter consciência da necessidade de estar fazendo parte de uma congregação. No próprio estudo da Bíblia com eles. Não é a gente levar as crianças para o templo sem eles terem nenhuma base da palavra, sem ter um estudo contínuo, um estudo profundo da palavra, e depois querer que haja um milagre. Meu filho frequentou a escola dominical, mas não teve 6 dias de ensino. Um dia para 6? São todos os dias. Essa é a base, esse é o principal. Ensinar a criança o caminho que deve andar. E até envelhecer, ela não se desviará dele. Aí você diz, mas fulano ensinou e aconteceu isso. Teve uma queda. Queda, você sabe, você viu aqui na palavra, o tempo todo, filho de Arão, teve a queda terrível, foi fulminado. Filho de Moisés, não substituiu Moisés. Então nós sabemos que os filhos crescem e eles podem caírem. O cair é do homem levantar de Deus, mas se desviar do Deus que você colocou na cabeça dele desde criança, não acontece, porque Deus não é mentiroso. Ele diz que se ensinar, aí agora ele mostra como é que ensina, está lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 4-9. É inculcar, sentando, levantando, deitando, indo pelo caminho, é o tempo todo inculcando a palavra, nas portas, na janela, onde tiver cortina, tudo lá com a palavra de Deus e a palavra praticada. A criança tem que ver a palavra escrita, é assim que tem Deuteronômio. Mas hoje a gente tem até dificuldade de decorar uma casa e colocar versículos, é muita informação. Ah, não, a minha casa não, a parede vai ser assim, aquele lugar assim, aí vem um decorador e decora e não tem lugar para a palavra. Não tem. E o pior de tudo é que às vezes não tem lugar também na prática da palavra. E aí, quando cresce, cheio de bens. Olha quanta coisa eu dei para meus filhos, não tive nada disso. Os melhores brinquedos, a melhor moto quando chega na adolescência, o melhor carro quando chega na juventude. Tudo que eu não tive eu dei para meus filhos.
Não é isso que Deus está querendo de você. As demais coisas serão acrescentadas, seus filhos terão tudo. Mas antes de tudo, é a palavra de Deus. Se você, para dar tudo isso que você tem que dar ao seu filho, dependia de estar deixando ele com a babá, sinto muito. Você sabe que eu não tenho esse negócio de, porque a filha dela faz, porque a sobrinha faz, porque não sei quem faz. Eu não tenho isso comigo. A palavra de Deus, nem eu tenho, nem nenhum profeta pode ter. A palavra tem que ser dita como ela é. Doe quem doer. Pode a minha filha estar praticando isso, pode quem for. Mas eu não vou mentir, não vou falar o que Deus não fala. Deus fala isso. Que é para inculcar. Eu quero saber qual é a babá que vai fazer isso. Então não é correto. É deixar nossos filhos. Para poder dar bens materiais para ele. Lutei. Ainda diz assim, aquele orgulho. Lutei. Suei. Dei tudo que eu tinha da minha força. Mas meus filhos não passaram o que eu passei. Tem de tudo. Não faltou nada. Meu Deus. Como a gente precisa pensar sobre isso. Como a gente precisa meditar. Jogar no pozinho lá e conferir isso com Deus. Confira isso com o Senhor. Nós estamos aqui para conhecer mais a Deus. Vamos conferir isso. Mas é a cultura? Não quero nem saber de cultura. Eu quero saber a palavra de Deus. Pode doer em mim, mas eu tenho que trazer a palavra como ela é. Não precisa você fazer teologia para saber o versículo de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Você pode estudar teologia, não tem nada de errado. Mas tem versículos na Bíblia que o Senhor deixou, que você não precisa... Bastou bater o olho, você já sabe o que ele está dizendo. O Senhor está dizendo que é isso. Inculcar. Então é uma mãe que vai dar o tempo para o seu filho, que não vai deixar na mão de avó, que a avó cochila, não vai deixar na mão de babá, porque babá não é o propósito dela, não é esse. A babá não tem esse propósito. Ela pode ser a melhor babá do mundo, mas o propósito dela não é essa área dela. Ela inculcar a palavra na cabeça do seu filho. Essa é a área dos pais. Essa é responsabilidade nossa. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos mudar a nossa história. Isso, um mal causa outro mal. Traz transtorno no meio da igreja também. Porque aí chega no culto, não pode sentar com os pais para assistir, para fazer parte do culto. Não conhece nem quem é o apóstolo, não conhece quem é a apóstola, não conhece quem é o bispo, não conhece quem é o pastor, não conhece ninguém. Só conhece uma salinha onde eles vão pintar e bordar para dar trabalho às queridinhas amiguinhas do Senhor, que vão lá cuidar deles, e aí quando termina, sai todo mundo, eita, que alegria. Agora não sabe o que significa ter um profeta na família. Tem um profeta na família, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que é da família, ele não sabe, não senta com os pais para ouvi-lo, e aí vai causando um prejuízo em cima do outro. Nem ele senta e nem no mínimo uma meia dúzia de pessoas estão lá cuidando deles, que também não podem ouvir, estão impedidas de ouvir. No mínimo meia dúzia de pessoas estão lá, cada um na salinha ou junto numa sala só, ajudando para conseguir contornar aquela situação deles, não é? Que sabe como é a luta. A gente sabe como é a luta. E aí ficam lá e com isso 6 pessoas no mínimo, meia dúzia de pessoas no mínimo, estão impedidas também de saber o que Deus está falando através do seu profeta. E logo no domingo, nós sabemos que são 6 dias, Deus preparando o seu profeta, seja apóstolo, pastor, aquele que vai anunciar a palavra é o seu profeta. Então, 6 dias no mínimo, preparando uma palavra para aquele dia, que é o dia que nós tiramos para o nosso descanso, é o nosso Shabat, não é o nosso sábado, domingo para nós. E aí está todo mundo naquela alegria, aí chega no templo, a família se esparrama. Vai o adolescente, vai o jovem, vai a criança, tudo para bem longe, até adolescente, viu? Dá desculpa que vai também ajudar. E aí, quando eu penso que não tem uma meia dúzia de pessoas impedidas de conhecer o que Deus tem para falar, de saber o que Deus tem para falar no domingo, que não é pouca coisa que Deus tem para falar. É o dia do descanso, é o dia da gente estar recebendo mais de Deus através dos profetas. Já viram quantos males, quando a gente se desvia de uma palavra do Senhor, quando a gente sai daquilo que Ele quer, quantos males acontecem? Aí, por conta disso, se a mãe
Os pais não cuidam dos seus filhos, não ensina, não traz para eles a palavra de Deus, não inculca Jesus, não inculca a palavra na cabeça deles, eles não têm condição de sentar junto com os pais, porque não aguenta mesmo, não está acostumado a sentar em casa para estudar. Aí chega lá no tempo, não aguenta mesmo, é água toda hora, é banheiro toda hora, é tanta coisa que faz, então tá uma coisa séria, não é isso? Pois em nome de Jesus Cristo, vamos dar Jesus, a preocupação é dar bens materiais que eu não tive. O brinquedo que eu não tive, oh meu Deus, eu tinha tanta vontade de ter esse brinquedo, não tive, mas meu filho, lutei e ele tem. Eu quero saber se você teve Jesus na sua infância, se você teve Jesus na sua adolescência. Se teve, em nome de Jesus mesmo, faça o mesmo, dê Jesus para seu filho. E se você não teve, você sabe os danos que foram à sua vida. Uma criança sem Jesus, um adolescente sem Jesus, é terrível. Você devia pelo menos dizer, meu Deus, eu não quero que meu filho passe por isso. Então você renuncia a tudo para passar a palavra 24 horas para ele. Vende o seu geladinho dentro de casa, vende sua cocada, faça a sua confecção, mas ali junto com seu filho, porque não tem ninguém que possa substituir uma mãe no lugar do ensino da palavra. Pode vir babá, pode vir titia, pode vir quem for, vovó vai cochilar, vovó é uma bênção, né? A gente sabe que a vovó de Timóteo ajudou bastante, né? Mas era outra cultura, era outro nível, né? Mas hoje as vovós não tem mais condições de fazer nada. É pressão alta, é dor na coluna. Era outro nível a vovó de Timóteo, certo? Era outra coisa. A gente sabe que ela ajudou bastante no ensino da palavra para Timóteo. Está escrito na própria palavra que ela ensinou bastante, que ajudou bastante a mamãe Eunice a criar Timóteo, de tal maneira que o pai era grego, mas não teve nenhuma dificuldade, ele se tornou um pastor. Então elas se ensinaram para valer, tanto a mãe como a avó. Mas hoje em dia a vovó é dor de cabeça, é dor de coluna, é dor de não sei o quê, cochilando, cheio de medicação para tomar, um monte de coisa ruim. E aí ainda vai castigar a vovó, botar a vovó para fazer um trabalho desse? É a mãe, é o pai que tem que fazer isso. A mãe durante o dia, no dia a dia, ensinando ali, fazendo só uma maneira de ajudar seu pai, não tem problema de ajudar o pai, é a adjutora mesmo, faz sua cocada, vende na porta, sai correndo, vai atender o freguês, o cliente, volta de novo, cadê a lição, meu filho, cadê? Mamãe estava falando aqui de Jesus, dessa história aqui, que Jesus estava passando e o cego disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, meu filho, quando entendeu o que mamãe estava falando, aí volta de novo, daqui a pouco chega o cliente, mas você está ali, ó, direto, uma mulher pode fazer 1000 coisas, o homem que não pode. Ela vai lá, atende a cliente, recebe o dinheiro quando o papai chegar à noite. Aí ela tem o dinheiro que o papai precisa para alguma coisa na ajuda das finanças. Queridos, em nome de Jesus, não vamos brincar de Deus. Se nós queremos voltar numa nova dimensão, entrar nos templos numa nova dimensão, comecemos pelas nossas crianças. Que nós estamos com muita dívida com elas. Elas precisam conhecer a Jesus. Elas precisam ter conhecimento de Deus. E isso acontecendo, pronto. Tenha certeza que vai ser um novo tempo, uma nova geração. Até Jesus chegar, vai ser só bênção nas nossas vidas. Se as nossas crianças, a gente não perder o foco de ensiná-las, de levá-las diariamente à presença de Deus. Eu estou aqui no capítulo 32 de Números. E eu tenho certeza que vocês sabem que eu não estou de brincadeira, não. Aqui está tudo escrito, tá? Tudo anotações que eu faço. Mas logo na primeira parte, a gente já tem que trazer para a nossa realidade. Aqui tinha uma confusão já de Rúben. Na hora da partilha dos bens. Aí Rúben queria ficar com a parte, terminou ficando mesmo. Se distanciou dos irmãos, das outras tribos. Deu problema para Moisés. Moisés já estava para ir embora, papai do céu já ia levar Moisés, e ele deu problema. Eleazar nem se fala, também o sacerdote. Deram problema, não foi fácil.
a situação. Aí vocês leem. Eu creio que o básico já estão sabendo, né? Comparando, que eu tô falando de um assunto aqui que logo na introdução me fez lembrar a nossa situação. Se eles aqui, no acompanhamento tremendo que Deus deu para esse povo, chega na hora de dividir bens, os territórios, já tem problema aqui, aí tinha que me lembrar do que acontece com as nossas famílias. Se os filhos são criados sem Jesus, somente vendo bens materiais que a mãe luta dia e noite para dar, no dia que papai e mamãe saírem da terra, eles vão ficar brigando por aquelas coisas. Aquela dificuldade, não é? Ah, mas você teve mais. Não, essa parte aqui é minha também. Entenderam, queridos? Mas se der Jesus, oh meu Deus, pode estar cheio de bens, transbordando, não tem ganancioso, tá todo mundo bem, tá bom aqui essa parte para mim, pode ficar com essa, tudo de boa. Se você e eu, se nós dermos Jesus para nossos filhos, pronto. Aí lá adiante não vai ter essa situação, né? Jesus que eu estou falando, Jesus, inculcar Jesus, da palavra, a palavra não é Jesus, então inculcar a palavra, inculcar Jesus. Aí com certeza eles vão estarem na ausência dos seus pais, que os pais partiram para a glória, o que eles vão fazer? Tudo amigo, eu nem estou querendo essa parte aqui, não quer ficar não com essa? Vai ficar, eu estou bem, Deus me prosperou, nem preciso. Aí outro eu também nem preciso, Deus me prosperou. Aí outro nem preciso, aí vamos fazer aí uma vender e dar para os pobres, fazer um orfanato, fazer uma coisa aí. A gente nem precisa, tá todo mundo bem, todo mundo próspero. A gente pode vender esses bens aqui e a gente fazer um orfanato, não é? Fazer um abrigo de idosos. Aqueles que são criados com Jesus é outra dimensão. Olha o que eles vão pensar no próximo. Eles também prosperaram, são filhos prósperos. Quando meu pai partiu para a glória, eu também já era próspera. Meus irmãos, eu não precisava de nada do que eles ganharam. Eles ganharam tudo, mas antes de meu pai partir, que ele já começou a dar as heranças dele antes de morrer, aí eu disse logo a ele, para mim não precisa, porque graças a Deus eu estou tendo para dar. E aí, eles se dividiram lá, foi herança para todo lado, e cada um ficou com sua parte, não teve nenhuma confusão. Graças a Deus, da minha parte. Eles lá se confundiram, mas da minha parte, que eu e as minhas irmãs, que são filhas de Deus, não tivemos esses problemas. Então é Jesus, o foco é Jesus. Se você dá Jesus, aí o que vai resultar? Eles, além deles prosperarem, não vão precisar de estar brigando por causa do que os pais deixam. Aí eles vão ter aquele pensamento de altruísta, não é? Não vai ser egoísta, vão ser altruístas. Quem estava comigo na live de ontem do apóstolo Elias, eu sei que pouca gente ficou, aí não houve a divulgação, mas ontem nós fizemos a live do apóstolo Elias, porque ele não estava presente. E eu não fiz no celular dele, então foi no meu Instagram. Aí deu assim foi um imprevisto aí. Eu fazendo a live no meu canal, no meu Instagram, e o povo esperando a live dele no Instagram dele. Mas graças a Deus a mensagem está no YouTube, foi gravado, eu gravo a live. Então, quem não ouviu a live, o assunto de ontem, que era tão importante, que o apóstolo Elias deixou comigo para passar para o pessoal, mas com o meu celular no meu Instagram, houve um desencontro. Mas hoje vocês podem ir no YouTube encontrar. Essa live foi gravada e vocês verão que Deus falou ontem, Ele deixou tudo escrito para mim e eu passei. Eu creio que passei da maneira melhor possível, porque eu creio no Espírito Santo me ajudando em tudo. Eu creio que Ele me ajudou a passar tudo direitinho. Então, queridos, pronto, eu creio que esse é o destaque de número 32. Você pode dizer, não tem nada a ver. Tem a ver sim, essa situação deles estarem, depois de tudo que Deus fez, eles estarem com dificuldade na partilha dos bens, dos territórios. Quer dizer, o Rubem, né, que não trabalha aqui, é o que está mais destaque, que é o Rubem, e o Gad, né, que estavam querendo a parte mais fácil, a parte melhor, aquelas coisas de sempre, não é? Eu quero essa aqui é melhor, dá menos trabalho, o terreno é fértil, o terreno é isso e aquilo. Então, só fiz essa introdução e daí já tirei uma lição para a minha vida e para a sua vida.
Eu sei que eu não sou perfeita, mas eu tentei inculcar a palavra na cabeça dos meus filhos. E creio que deixei muitas falhas, por muitas palavras distorcidas, mas não por falta de ensinar. Então hoje vocês estão em outra dimensão. Eu deixei muitas falhas por algum ensinamento bíblico sem ser do jeito que Deus falou. Entendeu o que é que acontece quando a gente não estuda bem? Então, algumas interpretações que eu fiz da palavra para meus filhos podem ter trazido problemas para eles por causa disso. Mas a palavra era inculcada dia e noite. Não tinha babá certa. Era mamãe rai mesmo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Agora, eu tenho certeza que alguma coisa que eu ensinei, que eu não estava com esse conhecimento que eu tenho hoje, com a interpretação que não foi como deveria ser, que aí eu tenho que pedir perdão não somente a meus filhos, mas a todos que durante esses anos todos me ouvem, tem coisas que eu falei que não foi Deus que falou. Quando chegar no momento eu vou dizer, aí eu estou aqui estudando com vocês, quando chegar no assunto, eu digo, esse assunto aqui que eu falei desse jeito e não era desse jeito. Não tenha dúvida que eu não vou deixar de fazer isso. Quem me conhece sabe que eu não tenho negócio de pecado escondido. Falhei, todo mundo sabe. E não tenho nem problema, porque é para poder eu não fazer mais. Porque se eu digo para todo mundo, a cobrança vai ser maior. As pessoas, olha, está fazendo de novo. Então eu digo para Deus, em primeiro lugar, e depois para as pessoas. Então teve assuntos, com certeza, que não foi eu estudando a palavra, eu fazendo a leitura da Bíblia, que não foi interpretado corretamente. Mas nunca faltou leitura da Bíblia na minha casa todos os dias, lendo a Bíblia, ensinando. Só faltou eu estar bem amadurecida, mais preparada para passar a palavra para eles. E é por isso que hoje eu não abro mão disso. Estou estudando, aos 72 anos estou estudando, e vocês pegarem alguma coisa que não está sendo distorcido, vocês vão ao gabinete para a gente conversar. Porque tudo aqui tem que ser transparente. Não tem caso, quer me aposta, não estou com vergonha de falar, não. Você vem e conversa. Olha, essa interpretou essa palavra aqui, porque já basta aos anos atrás, né, passados, que eu tenho que, quando chegar naquela parte que eu sei que Deus vai mostrar, aí eu vou dizer para você. Essa parte que eu ensinei no ministério é assim e não foi assim. Porque eu tenho a certeza que nunca é tarde para a gente se consertar. A gente precisa simplesmente entender. Detectou o pecado, detectou o erro, imediatamente procura ver o conserto. Então já está detectado que em algum momento eu falei alguma coisa que não foi como Deus falou aqui. Falei do meu jeito e tenho que falar como Deus falou. Então não se preocupe que eu irei dizer, olha gente, nesse dia, tal tempo, eu nem me lembro quando foi, eu falei esse assunto e não era desse jeito, e eu peço perdão a vocês e vou dizer da maneira correta como Deus fala mesmo, porque para isso nós estamos estudando. Já disse a vocês, o caderno aqui todo cheio de anotações de estudos, teologia, coisa e tal, mas aqui a gente não tem tempo, já chamei vocês para vir pessoalmente, porque aqui não tem tempo de passar tudo. Principalmente quando a gente entra no assunto, Deus mostra algo que está sendo como analogia para a gente fazer, comparando aquela situação com a nossa, e que isso não deve deixar de se fazer. Toda vez que a gente apresenta um assunto, a palavra de Deus, que já se passaram há 1000 anos, 2000 anos, não sei, vários anos passados, que ali está registrado para nós, a gente tem que ver na nossa realidade o que é que está semelhante àquilo, para que nós sejamos despertados para fazer ou não fazer. Se for positivo, para fazer. Se for negativo, para não fazer. E hoje foi algo negativo, não é para a gente fazer igual a Rubem, deixar que nossos filhos façam igual a Rubem, ensinar os nossos filhos, dar para ele o melhor, que é Jesus, e os bens materiais fica por último. Eles mesmos vão ficar prósperos, que não vão nem precisar dessas heranças dos seus pais. Eles vão usar para cuidar dos pobres, orfanato, escola, tanta coisa maravilhosa que eles vão poder fazer com a herança que seus pais deixarem. Quando a palavra de Deus é inculcada, é assim que acontece. Então já sabem que pela manhã, estou saindo já daqui dessa live, vou terminar. E quero que você não se esqueça que amanhã é às 6h30. Facilitou para muita gente. Dá tempo de você dar aquele suspiro, né? Virar para um lado e para o outro. Senhor, 6h30, está chegando a hora, eu vou ouvir Deus falando através da apóstola. Então, todos os dias no Instagram, 6 horas da manhã,
todos os dias, no nome de Jesus, né? Deus permitindo, meio-dia no Face. E provavelmente no Face eu também mudarei o horário, meio-dia também tá um pouquinho corrido. Provavelmente eu vou colocar para as 13 horas, vou falar com o pessoal, porque para mudar o horário da manhã eu perguntei se davam sim para mim, e aí todos deram sim, para botar para às 6h30. No Face também eu vou perguntar se me permitem ser às 12h30, melhor do que meio-dia, que é aquela hora de comer, de abrir porta, e entra, e pessoal na mesa, então vou ver se querem também para as 12h30. E agora à noite eu creio que o horário está bom, mas se a gente vê que tem dificuldade, esse horário das 18 horas também a gente pode mudar 30 minutos, não pode para ser a menos, porque no horário do apóstolo logo seguido, então a gente pode botar para 17h30, se for melhor. A gente vai fazendo assim os ajustes para poder a gente não ter dificuldade de continuar essa grande obra do Senhor nas nossas vidas, que é aprender com Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Beijo no coração. Eu tenho certeza que Deus ama vocês. Tenho certeza que nós também, eu amo vocês. Aleluia. Beijo.